Como anunciamos, hoje a gente começa uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campinas. Nós vamos saber quais são as propostas deles aqui para a cidade. Lembrando que essa ordem, a ordem das entrevistas, foi definida por sorteio. Bom, quem está aqui hoje com a gente é o candidato Arthur Orsi, do PSD. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nosso tempo começa a ser contado a partir de agora. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente estar debatendo as questões da cidade nessa campanha eleitoral. Muito obrigado pelo convite. Okay. Bom, candidato, o senhor está no seu terceiro mandato consecutivo como vereador. Na última eleição foi o candidato a vereador mais votado, inclusive. Autor de 111 projetos de lei aqui no município, muitas delas importantes para a cidade. Fato que metade desses projetos de sua autoria, quase metade, 54 deles, eles foram para dar nome a ruas, centros de saúde, escolas. O senhor não acha que é muito projeto para coisas assim consideradas simples? Olha, na verdade, o vereador ele tem duas funções essenciais, que é fiscalizar e legislar. Eu sempre pautei muito o meu trabalho na Câmara Municipal na fiscalização. Vocês se lembram que eu fui o autor do pedido de cassação do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, que agora, inclusive, está concorrendo, está impugnado, os votos dele não vão valer, eu que fui o autor disso. E eu sempre pautei os meus projetos, principalmente, na questão da fiscalização. Obviamente que existe também a necessidade de se dar nome em ruas, nome em praças, em próprios públicos, então também é uma função. Mas eu, comparativamente aos demais vereadores, em 12 anos de mandato, eu tenho certeza que eu fui um dos que menos fez isso. Inclusive, nesses outros projetos, nesses outros 50%, eu tive uma atuação muito marcante na fiscalização. Tem um projeto meu, por exemplo, que obriga a fixação dos adesivos nos veículos oficiais. Quando eu apresentei esse projeto, eu fui muito criticado pela classe política, principalmente pelos vereadores, porque inclusive os carros da Câmara deveriam ter a fixação. E isso nós economizamos muitos recursos para a Prefeitura, para a Câmara Municipal e para as autarquias, que eram mais de 1.000 carros que compunham a frota e que eram utilizados indevidamente. É indiscutível esses outros projetos importantes para a cidade. Mas o senhor não acha que 54 não é um número alto? Assim, que na verdade é irrelevante para a população, a gente sabe, nome de rua, nome de praça, na verdade isso é mais importante, com todo respeito, para a família da pessoa que está sendo homenageada, Mas é um número muito alto para ser projeto de lei. Ô Ju, se você for analisar em 12 anos, 54 projetos de lei de nomenclatura, você vai perceber que a cada 4 anos, a cada 4 mandatos, foram um pouco menos do que 15, Então, em 4 anos eu apresentei aproximadamente 15, Então, se for analisar os números propriamente, eu não tenho dúvida de que eu fui um dos vereadores que menos apresentei esse tipo de projeto. Agora, existe uma realidade, Quando se cria uma nova avenida, se cria uma nova rua, quando existe a necessidade da gente reconhecer determinadas pessoas que tiveram uma história importante na cidade, cabe daí à Câmara cumprir esse papel. Agora, eu não tenho dúvida de que essa foi uma missão minha secundária, o meu principal papel e do qual eu me orgulho muito. E acredito que eu cumpri a minha missão nesses 12 anos na Câmara, foi de ser um vereador sempre independente, crítico, apontando os problemas e de nunca ter participado do toma lá da cá com qualquer prefeito que esteja aí. Candidato, vamos falar do seu plano de governo então, porque tem um detalhe aqui na parte de saúde do seu plano de governo que nos chamou a atenção. Essa parte diz o seguinte, abre aspas, a compra de insumos por meio de uma instituição privada garante preços mais baixos, já que fornecedores elevam os valores quando a compra é feita diretamente por um órgão público, fecha aspas. Eu quero saber do senhor o seguinte, o senhor está admitindo aqui que esse é um sistema que não tem como mudar, que inclusive no seu governo o município teria prejuízo, seria lesado em qualquer outro tipo de contrato fora dessa situação que a gente está vendo, que aqui no contexto é um convênio com o Hospital da PUC, Mas fora dessa parceria, o município sempre seria lesado, inclusive no seu governo? Não, Eduardo, nós inclusive corrigimos essa parte do nosso programa de governo. Na verdade, isso foi incluído de forma equivocada. Eu fiz a correção e se você for analisar, o nosso pedido de correção é exatamente isso. Desculpa, só acrescentar que essa informação ainda está registrada no Tribunal Regional Eleitoral
eleitoral, que é a base que a gente fez essa pesquisa. Exatamente. E nós pedimos a correção, encaminhamos um novo meio digital, uma nova correção desses. Eu acredito que, ao contrário disso, eu acredito que o poder público pode e deve comprar com preços mais apropriados. Inclusive, eu fiz várias denúncias com relação ao sobrepreço da merenda, sobre contratos de aluguel de veículos, contratos de aluguel de máquinas, né? O contrato hoje de manutenção das praças públicas, todos os contratos que, no meu ponto de vista, a Prefeitura poderia estar pagando muito menos, porque são valores que estão acima do preço de mercado. Mas... O que nós quisemos dizer aí no nosso programa de governo é que as organizações sociais, as entidades que prestam serviço junto com a Prefeitura do terceiro setor, elas têm uma certa facilidade na operacionalização, elas têm mais maleabilidade. Por quê? Porque hoje nós temos a lei de licitações, então tem que haver todo um procedimento de compras. Mas eu volto a dizer, eu fiz, por exemplo, uma representação no Tribunal de Contas, onde nós mostramos que o mesmo veículo locado pela Sanasa saiu metade do preço do que a Prefeitura locou numa licitação com participantes iguais. Inclusive, quem fornece para a Prefeitura é o mesmo que fornece para a Sanasa. Então, mas por isso o senhor está dizendo que a saída é terceirizar absolutamente tudo. De jeito nenhum. Nós temos que terceirizar aquilo que o terceiro setor, aquilo que ele já faz e faz com excelência. Vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos uma parceria com o Hospital da PUC que está sendo subutilizada. Por quê? O Hospital da PUC recebe 110 milhões de reais por ano da Prefeitura e faz o dobro de procedimentos que faz o Mário Gatti e o dobro de procedimentos que faz o Hospital do Ouro Verde. O Hospital do Ouro Verde recebe 150 milhões, ou seja, 40 milhões a mais que o Hospital da PUC. O Hospital da PUC, eu sentei com o superintendente, ele falou: Orsi, nós queremos ampliar a parceria com a Prefeitura, mas nós precisamos de um pouco mais para atender muito mais do que os outros atendem. Então, o que isso significa? Que nós conseguimos, com essas parcerias, melhorar a qualidade do serviço público. E é isso que nós queremos estimular na área da saúde, na área de tecnologia, na área de cultura, na área de inovação. Campinas é a cidade que é referência em polo de alta tecnologia, em startups, e nós não temos hoje uma política correta entre a Prefeitura com esse terceiro setor. Campinas produz 15% de todo o conhecimento nacional. E nós não temos uma parceria efetiva da Prefeitura com essas empresas de tecnologia que estão instaladas aqui. Candidato, vamos fazer o seguinte, agora nós estamos chegando a 7 minutos e 47 dessa entrevista. Na verdade, o tempo que está faltando, eu vou pedir para parar agora o nosso relógio, aqui nós vamos fazer uma pausa agora. Nós vamos para o intervalo, então daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com o candidato do PSD à Prefeitura de Campinas, Arthur Orsi. Continue ligado aqui. Voltamos então com a entrevista com o candidato do PSD, Arthur Orsi. Candidato, o déficit de vagas em creche em Campinas hoje, em 2012, era 4.600. Hoje esse número está em 7.800, aumentou muito. E a gente sabe que nessa época de crise a tendência é aumentar ainda mais. Muitos pais estão tirando os filhos das escolinhas particulares, levando para as creches municipais. No seu plano de governo, a prioridade é zerar esse déficit. Como que o senhor pretende fazer isso na atual situação? Olha, no nosso plano de governo, a gente tem o projeto Educação para Todos, que vai desde a creche até o ensino técnico. Campinas tem uma carência hoje em toda essa cadeia e precisamos melhorar a qualidade também do ensino fundamental. E dando ensino técnico, a gente cria oportunidades também para os jovens e adolescentes se qualificarem. Nessa questão específica de creche, a gente percebe a falta de gestão e de preparo da atual administração. Porque, na verdade, entra prefeito, sai prefeito, não só aqui em Campinas, ninguém consegue resolver isso. Não. Então, eu queria saber como é que o senhor vai fazer para resolver. Mas não é bem assim. Olha só, Campinas, em 2013, pegou 70 milhões de reais aproximadamente e gastou desapropriando áreas particulares, inclusive áreas no Cambuí, áreas nobres, onde era o antigo Colégio Ateneu, áreas que são, inclusive, bens tombados, para gastar os 25% do recurso com a educação. Com esses 70 milhões de reais, nós zeraríamos o déficit de vagas em creche e ainda teria dinheiro, sobraria dinheiro para custeio
dessas creches? Porque para construir uma creche em Campinas, para 420 crianças, nós precisamos de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. E para manter, é em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 por ano. Olha, nós jogamos dinheiro fora comprando 13 áreas em 2013 e que estão abandonadas até hoje, estão largadas aí, nada foi feito. Recurso não falta, o que falta é gestão. Agora, só para a gente fazer uma conta, te interrompendo rapidinho, candidato, que seja em torno de 80 milhões que se gaste para suprir essa necessidade de déficit de vagas que Campinas tem hoje. Usando esse dinheiro, como é que ficam depois dinheiro para ser investido em FATEC, em contratação de professores, em contratação de monitores, que também a cidade está carente? E esse é um problema muito sério. Nós precisamos hoje, além das creches, aumentar o número de monitores e de professores na educação infantil e melhorar a qualidade da educação básica no ciclo do 1º ao 3º ano. Por quê? Porque Campinas ficou abaixo da média do IDEB, tanto nacional quanto do estado de São Paulo, ficamos abaixo da média. A cidade nossa, que é da alta tecnologia, que tem a 2ª melhor universidade da América Latina, ficou abaixo da média nacional e estadual do IDEB no 1º ciclo, de 1 a 3 anos, e no último ciclo. Agora, o que nós precisamos fazer? É gestão. Por que se investe pouco? Porque, primeiro, o que investe mal. Campinas, o ano passado, investiu só 70 milhões de reais com um orçamento de 4,5 milhões de reais. É inadmissível isso. São Paulo, que tem uma dívida que proporcionalmente é 20 vezes maior do que Campinas, investiu quase 10% do orçamento. Então, nosso nível de investimento é baixo, por quê? Porque nós temos contratos supervalorizados, gastos desnecessários. Nós temos hoje 1.600 funcionários de cargos de confiança, aqueles cargos de indicação política, Ju. Nós vamos reduzir isso mais do que 60%. Só aí vai sobrar 80 milhões de reais a mais por ano para a gente investir na educação, que é a nossa prioridade, para não deixar faltar remédios nos postos de saúde. Hoje, uma cidade como Campinas, eu tenho 25 anos de serviço público, como funcionário da Prefeitura e como funcionário da Câmara. Sou advogado. Eu nunca vi, em 25 anos de serviço público e em 12 como vereador, o desabastecimento de remédios nos centros de saúde como a gente vê hoje. Então, eu como candidato, nós temos que apresentar nossas propostas, mas nós temos que mostrar o diagnóstico real hoje da cidade. Por falar nisso, candidato, falando do diagnóstico real, até aproveitando esse gancho ainda de propostas que parecem difíceis de ser cumpridas, né, eu queria falar com o senhor sobre o transporte público, porque no seu plano de governo, o senhor promete construir um 3º corredor aí para o BRT, né, sendo que a cidade não conseguiu nem tirar os 2, né, que já estão em processo de licitação emperrada, enfim. Não seria mais concreto o senhor chegar e falar assim, olha, nós vamos pegar esses 2 que estão aí, vamos terminar, vamos concluir, do que prometer um 3º, sendo que a gente já tem uma dificuldade atual para resolver essa questão hoje? Olha, eu acho que nós temos que ter noção da grandeza de Campinas. Campinas é a 2ª cidade que mais arrecada no estado, é o 10º PIB nacional, dinheiro aqui não falta, o que falta é visão de gestão, é preparo na gestão, é saber escolher o que é prioridade. Quando a gente fala do Corredor dos Amarais, que nós vamos fazer junto com uma ciclovia, a gente não fala ainda em BRT, fala na construção do Corredor dos Amarais, que é fundamental para aquele trecho. Inclusive, com as obras dos Amarais, já está previsto o corredor e a ciclovia, que também não saíram do papel. Agora, você citou uma coisa muito importante, um fato típico que mostra o despreparo dessa administração. 600 milhões de reais depositados na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, né? E essa administração fez 5 licitações e não conseguiu tirar do papel o BRT. O BRT, nós vamos perder esses recursos o ano que vem se as obras não começarem. Há mais de 4 anos, Eduardo, esses recursos estão depositados na conta. Então, é inadmissível que a gente tenha uma administração tão despreparada. Mas, uma administração... a gente sabe, desculpa interromper o senhor, porque assim, a gente sabe que é uma obra muito cara. O senhor fala que tem dinheiro, mas a gente sabe que há toda uma burocracia no sistema público para esse dinheiro chegar aqui. A gente sabe que não é tão simples assim. Queria só reforçar a questão. Para o eleitor não passa uma ideia de uma promessa meio ilusória, porque assim, nós estamos com uma dificuldade em 4 anos, aí que nós tivemos os últimos 4 anos, o senhor pode alegar problema de gestão, enfim, mas o fato é que em 4 anos nós tivemos essa dificuldade, né, para tirar esse projeto do papel e o senhor está prometendo ir além.
Não seria mais sincero, mais claro, falar assim, olha, nós vamos resolver essa questão que está emperrada, por o eleitor não passa mais sinceridade, digamos assim? Não, a sinceridade é a gente mostrar para o eleitor, Eduardo, que realmente essa administração ela tem um despreparo muito grande, que não conseguiu tirar essas coisas do papel, que são concretas. O meu pai foi prefeito dessa cidade, foi vice do Magalhães Teixeira. Em 4 anos, eles fizeram a duplicação da John Boy Dunlop, fizeram o pronto-socorro e o ambulatório do Hospital Ouro Verde, fizeram a obra da Rui Rodrigues, a duplicação da Rui Rodrigues, a obra na Avenida Norte-Sul, toda a canalização. Como é que pode, em 4 anos, não se tirar um projeto do papel? E nós não estamos falando só do BRT, Eduardo, nós estamos dizendo o Teatro do Parque Ecológico, 89 milhões depositados na conta, o PS Metropolitano na Padre Anchieta, 6 milhões de reais depositados desde 2011 na conta da Prefeitura. Nós estamos falando não de uma administração normal, nós estamos falando de uma administração que não conseguiu fazer o básico. O desabastecimento de remédios, impostos de saúde, mostra que eles não conseguem fazer o básico. E agora tem essa propaganda enganosa aí, que nós temos obrigação de mostrar. Está se prometendo agora resolver o problema da saúde através de uma obra de um hospital particular, que não tem 1 centavo de dinheiro público, que é o Hospital de Barretos, né? Quer dizer, está se falando agora como se o atual prefeito, como se a atual prefeitura estivesse fazendo isso. É uma enganação. Então, nós vamos fazer a coisa certa, vamos fazer a prefeitura funcionar, porque nós temos gente com preparo para fazer isso. Ok, candidato, seu tempo acabou exatamente agora. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Muito boa tarde, tá? E essa rodada de entrevistas, a gente continua amanhã com outros candidatos, claro, ao longo de toda essa semana, trazendo informações e as entrevistas com os candidatos a prefeito de Campinas.